Vamos abrir 1 João, capítulo 3. Eu quero ler a metade do verso 8. Vamos todos juntos. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então o diabo fez obras e Jesus Cristo veio desfazer essas obras. Então o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer foi desfazer as obras do diabo. Na quinta-feira, o nosso cooperador Pedro pregou ali no Santa Rita, na Vila Santa Rita, e falou sobre os ministérios, né? Ele lembrou, ali em 2 Coríntios capítulo 3, o trabalho do diabo, o ministério do diabo, não é? O ministério da morte, também conhecido como ministério da condenação. Então o ministério da morte trabalha para que aconteça o quê? A morte. O ministério da condenação trabalha para quê? Para que haja condenação. E Jesus Cristo veio desfazer essas obras, desfazer esse ministério. Vamos para Apocalipse, capítulo 12, um pouquinho para frente aí. Apocalipse 12, verso 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, que para ali fosse alimentado durante 1270 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos. E não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, quer dizer que o dragão estava nos céus. O diabo estava lá. Não é? Só que, por causa da iniquidade dele, por causa da vontade própria, ele deixou os caminhos, ele deixou a obra e o ministério que Deus havia dado para ele e começou a fazer obra própria, obra de iniquidade. Está em outro texto, não está aqui, mas aqui é declarado a vitória que Jesus Cristo venceu por nós. Diz o verso 9: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia. Isso é o ministério da morte. Porque a lei veio senão para matar e para acusar. Então a lei, ela produzia dentro do homem, e produz até hoje, desejo, vontade de praticar o mal, de praticar o pecado. E quando o pecado é consumado, ele nos acusa diante de Deus. É interessante isso, irmãos, porque o nosso Deus, ele confiou em nós hoje. Os irmãos veem só como são as coisas, né? Tem outro texto em Hebreus, fala que não foi aos anjos que ele sujeitou o mundo vindouro de que nós falamos, né? Foi a nós. Tem outro texto que diz que ele, da parábola dos vinhateiros, né? Diz que ele construiu uma vinha, plantou uma vinha, construiu um lagar, que é um lugar onde se macera as uvas, né? Para fazer o vinho. Ou seja, preparou todo o ambiente e entregou aos lavradores, aos trabalhadores, para que cuidasse da vinha, para que no tempo certo ele viesse colher os frutos. E aí diz que ele mandou
mandou um servo, foi espancado. Mandou outro servo, foi morto, ultrajado. E ele disse, vou mandar meu filho, ao meu filho eles respeitarão. E aí eles pensaram, olha, é o filho, vamos matar ele, porque aí ficamos com a herança dele. E aí diz no final, né? O que fará o senhor da vinha com esses trabalhadores? Dará afrontosa morte, grande morte, alguma coisa assim, e entregará a vinha a outros. Então veja que o mundo estava na mão dos anjos, para que operassem uma obra segundo a vontade de Deus. Eles transgrediram a vontade de Deus. E foi tomado das mãos deles e entregue aos cristãos. Nós hoje somos portadores da palavra do Evangelho e através do cristão, do irmão e da irmã, da igreja de Cristo, a luz de Deus é manifesta ao mundo. E o mundo hoje é salvo pela pregação da palavra. Então os irmãos veem que aquilo que foi estabelecido lá atrás, que os anjos operaram, o ministério da morte e o ministério da condenação, vamos ler o verso 11 e 12. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, os irmãos veem que a gente vence pelo sangue de Cristo, mas a gente não pode amar a nossa vida até a morte, né? E por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco. Então aqui está o motivo das nossas aflições. Esse mundo é povoado pelo diabo, pela terça parte dos anjos do céu, que são os demônios, que foram lançados na terra. E nós, homens, né, e todo o mundo, que somos frágeis, e aqueles que não têm o Evangelho estão sendo guiados, estão sendo atacados e afligidos pelos demônios, né? Então por isso que ele diz, ai de vós, moradores da terra. Então a gente tem que entender isso, irmãos, que o diabo ele desceu até nós, os demônios estão aí na terra, e esse ministério da morte que Jesus Cristo venceu, ele ainda está ativo para aqueles que não estão em Cristo. É importante ter essa consciência. O ministério da morte e da condenação, ele permanece ativo. Como nós vemos lá em Gálatas, que os homens começaram a se circuncidar e praticar atos da lei. Por quê? Porque alguém se introduziu lá no meio e dizia para eles que através dessas coisas eles alcançariam salvação. Ou seja, não era mais pela fé em Jesus, mas tinham que praticar obras da lei. Então, o apóstolo Paulo diz, aquele que pratica as obras da lei, que confia nas próprias obras, a graça caiu. Fez Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, inútil. Ou seja, olha, Jesus Cristo veio salvar, mas eu acho que Jesus não salva, não. Eu acho que para salvar eu preciso fazer alguma coisa da lei ainda. Eu preciso dar um dízimo, eu preciso guardar um sábado, eu preciso fazer uma circuncisão. Esses homens fizeram isso, né? Lá de Gálatas, estavam sendo enganados. Então, irmãos, nós precisamos entender, a lei que foi dada pelos anjos, ela tem uma autoridade. A lei que foi dada pelos anjos, ela ainda é algum parâmetro. Ela não é simplesmente para nós algo que a gente descarta. Porque lá, vamos ler Colossenses primeiro, depois a gente vai para Mateus. Capítulo 2. Verso 12. Sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula, havendo riscado a lei, havendo riscado o ministério da morte, havendo riscado o ministério da condenação, havendo riscado a lei de Moisés, havendo riscado o que foi escrito lá no Monte Sinai, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou no meio de nós, cravando-a
Então a lei ela era contrária. Era uma coisa contra o ser humano, não era uma coisa a favor. Ela não veio para dar salvação, ela só veio para condenar. O homem nada ganhou com a lei. Porque a lei não dizia para o homem, se você cumprir, você vai para o céu. A lei dizia, se você não cumprir, você vai morrer. Era isso. Então, aí na sequência ele diz, e despojando, verso 15, os principados e potestades os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, Jesus Cristo fez isso. Só que não fez para o mundo inteiro. A palavra diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Nesse mesmo texto, lá em João, capítulo 3, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Então, Jesus Cristo não veio condenar. O homem já estava condenado. Nós já estávamos condenados. Essa era a nossa situação. Então, quando Jesus Cristo vem, ele nos dá a oportunidade de ser salvo. Ele não veio para nos condenar caso a gente não acredite nele. Caso a gente não creia nele, a gente vai ser condenado. Não. Porque quando ele veio, nós já estávamos condenados. Jesus Cristo veio para salvar aquele que se havia perdido. Todos haviam se perdido. Por causa da lei. Mateus 5. Quero que os irmãos se lembrem. É um texto muito conhecido. Se eu acabei de afirmar que Jesus Cristo cravou a cédula lá na cruz, não é? Que ele veio desfazer as obras do diabo. Então dá para entender, pode até se entender, que ele acabou com a lei. Que ele aniquilou a lei. Se nós olharmos o que o nosso irmão pregou na quinta-feira, segundo aos Coríntios capítulo 3, tem uma parte que fala que esse mistério da morte e da condenação foi por Cristo abolido. Mas foi abolido para quem? Para aqueles que morreram em Cristo. Aqueles que não morreram em Cristo permanecem condenados e com a lei funcionando. Como diz lá em Gálatas, estão debaixo de maldição. Ou seja, porque a lei descrevia dezenas de maldições. E na verdade ela deixa até uma abertura, dizendo assim, olha, fora o que não está escrito aqui, ou seja, pode vir o que vier dos anjos. Por quê? Porque são maldições que ele pode criar. Uma coisa nova, parece uma coisa nova do nada, você acha que não existe e ela é uma maldição que vem por causa da lei. Então aqui no verso 17 diz assim, Mateus 5,17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas vim cumprir. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então, o Senhor Jesus ele não veio aniquilar, mas ele veio cumprir. Essa foi a missão dele. Ele não cumpriu. Ele fazia as festas, ele participava da Páscoa. Ele fez muitas coisas da lei. Ele cumpriu toda a lei? Não, ele não cumpriu toda a lei. Mas ele cumpriu a lei. Ele disse muitas vezes, não, deixa por agora. É necessário que se cumpra toda a justiça. Não é? Então ele fazia isso. Ele cumpriu a lei. Por quê? Porque nós não podíamos cumprir. Era impossível ao homem cumprir a lei. Jesus Cristo cumpriu a lei por nós. Jesus Cristo veio, venceu a morte. Porque a morte de Jesus Cristo foi uma injustiça. Porque se ele não tendo pecado foi morto, logo o Senhor da lei cometeu uma grande injustiça. Não é? Mas só que Jesus Cristo venceu a morte. Venceu a morte, ressuscitou, nos deu a palavra da vida. Então,
aqui está dizendo que cada um de nós deve olhar para a lei, ter ela como um parâmetro, mas nós excedemos o cumprimento dela. Ou seja, nós vivemos uma lei em Cristo Jesus, ou lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Aquilo que Jesus Cristo ensinou é superior à lei. Tudo que a lei ali atrás dizia, por exemplo, não matar. Vamos ser mais práticos, vamos ler, né, o texto. Porque Jesus Cristo ele fala que não veio abrogar a lei, não veio aniquilar a lei, mas ele olha para a lei, depois fala da graça. Ele olha para a lei, visto que foi dito, eu porém vos digo. Olha só o que disseram sobre não matar, mas olha o que eu digo sobre matar. Sobre não matar. Então, vamos ler só duas partes aqui, para não se alongar muito nesse texto. Verso 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Ou seja, se olhar lá no Velho Testamento, tinha lá a ação para aquele que matava. Ele receberia em troco ali, olho por olho, dente por dente, né? Seria morto também. Eu, porém, vos digo, verso 22, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, aqui ele vai falar um ato da lei. Mas aqui que ele está dizendo? Só de você se irar contra o seu irmão, você já está em pecado no Evangelho. Na graça, então os irmãos vejam que é excedendo. Porque a lei era só se você matasse. Você poderia provocar ira, você poderia fazer uma coisa terrível para um irmão. E esse irmão, se você não matasse ele, você não estava cometendo pecado nenhum. Você podia provocar nele uma coisa tão terrível que ele acabasse com a morte. Mas se você não matou ele, estava tudo bem. Aqui não. Só se você, no seu coração, se eu pudesse, eu matava. Você já está cometendo pecado. Porque dentro de você já existe a possibilidade de matar. Eu só não mato porque eu vou ser preso. Eu só não mato porque vai acontecer isso ou aquilo. Porque senão eu matava. Então os irmãos percebem que dentro do homem já produziu o desejo de matar. E o nosso coração não pode ter isso. Então nós temos que exceder o cumprimento da lei. Quer ver a outra parte? Verso 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerá adultério. E eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher, ou num homem, né, para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela ou com ele. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Pois te é melhor que te perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Então, o que ele está dizendo aqui? Que dentro de nós, muitas vezes, nós já concebemos o pecado. Porque nós olhamos, desejamos, e se dependesse de nós, teríamos consumado muitas vezes aquele ato. Ou seja, eu estou todo preparado já para que isso aconteça. Então isso já é pecado. O cristão ele já tem que cuidar dos próprios pensamentos. O cristão ele precisa exceder a lei. O cristão precisa exceder. O cumprimento do Evangelho é trabalhar no seu interior. Não permitir que vozes, que pensamentos, que vontades malignas e maliciosas tenham livre curso dentro de nós. Mas o que nós devemos fazer? Arrancar e lançar fora, que é o que ele disse aqui. Arranca-o para longe de ti, pois é melhor que perca um dos seus membros. Ele está dizendo para arrancar seu olho? Eu olhei para uma mulher, então agora eu vou ter que arrancar o meu olho. É isso? Não, eu tenho que cortar a ocasião. Eu corto a ocasião. Então, se eu vou para um lugar que tem alguém que chama a minha atenção, eu não volto mais lá. Eu não apareço mais lá. Se eu, no computador, não tenho controle, eu não olho mais, não mexo mais no computador. Se o meu celular serve de escândalo para mim, então eu não olho mais o meu celular. Nem celular eu tenho mais. Eu vou comprar um tijolão de novo, só para mandar mensagem e fazer ligação. Porque eu não sei usar o celular. Eu arranco, eu tiro. Arrancar aquilo que serve de escândalo. Não permitir
não permitir que o pecado se aproxime. Irmãos, para isso Jesus Cristo foi enviado, Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O que nos trouxe condenação foi o pecado. O pecado recebeu força por causa da lei. Mas a lei nos fez pecar, e o pecado é que nos traz a condenação. Então nós não devemos pecar. Hoje nós cristãos, nós temos que combater contra o pecado. Nós temos que viver todos os dias da nossa vida zelosos e cuidadosos. Mas eu tenho condição de mim mesmo de vencer o pecado? Eu não tenho. Nem eu, nem um dos irmãos tem. Nem os pastores, nem os cooperadores. Se não for pelo Espírito Santo, se nós não nos entregarmos, Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, bate. A gente tem que deixar Ele entrar. Nós temos que deixar o Espírito Santo falar. Nós temos que nos entregar ao Evangelho. Deixar o Evangelho conduzir a nossa vida. Lembra que nós lemos ali em Apocalipse? E não amaram a sua vida. Eles foram salvos pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus pagou a nossa dívida, porque a lei tinha essa brecha. Não é? O homem ser perdoado, o cordeiro sem mancha precisa ser morto. Jesus foi esse cordeiro. Então nós fomos libertos pelo sangue de Cristo. Mas só que não é só isso. Nós temos que andar nesse mundo como novas criaturas, gerados em Cristo. O Espírito Santo que habita em nós vai nos ajudar a vencer o pecado. Mas nós precisamos deixar Ele abrir, Ele entrar, Ele fazer a vontade dEle, não a nossa. Porque se a gente ficar resistindo, não, isso aqui não vai mexer não, isso aqui eu gosto. Não, essa área aqui eu sei me virar, aqui eu me controlo. Até certo ponto eu sei para onde eu vou. Não, eu não posso ser assim, eu tenho que deixar o Espírito Santo agir. A minha vida tem que ser conduzida pelo Espírito Santo, pela palavra da verdade. Efésios, irmãos, capítulo 2. Efésios 2 começa falando da condição do homem, não é? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, não é? Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, dos quais, os irmãos sabem bem, a gente lê muito esse texto, né? Vamos ler aqui a partir do verso 11, porque o nosso tempo já foi. Efésios 2, 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamavam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, o povo de Israel tinha um Deus no mundo. Tinha um Deus aqui que vivia no mundo com eles, aparecia com eles, comia com eles, fazia sinais, matava eles, destruía eles, aniquilava eles, escravizava eles. Né? Mas isso nem isso o gentio tinha. O gentio era um povo totalmente alheio a qualquer promessa. Ele não tinha promessa nenhuma. Éramos nós, porque nós éramos gentios, tá? Verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, qual que é a inimizade, irmãos? A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo. Então existia algo que separava. A parede de separação desfez a inimizade. Os mandamentos, que coisa, né? Mas claro que isso é impossível, né? Verso 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Os que estavam perto não tinham paz. O povo de Israel não tinha paz. O povo de Israel estava condenado tanto quanto os gentios, debaixo de maldição também. Dos dois povos, não importa, de Israel ou não de Israel,
Jesus Cristo trouxe a paz. Porque, verso 18, por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, irmãos, o fundamento, a base da nossa vida agora, não é judaísmo, não é paganismo, não é a nossa vontade própria. O fundamento é Jesus. A pedra angular, a pedra da esquina, ou seja, o parâmetro da nossa vida, é Jesus. Então, se eu sigo como Jesus, como os profetas e os apóstolos de Jesus, eu sou guiado pelo Espírito Santo. É o mesmo Espírito, como nós lemos. E Ele é que vai nos ajudar a vencer aquilo que nós não temos capacidade de vencer. Somos incapazes. Sem o Espírito Santo somos inúteis. Mas com o Espírito Santo nós venceremos. Vencemos o pecado. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo nos alerta, nos desperta, nos corrige pela palavra. Glória a Jesus. E é por isso que nós somos salvos. Vamos em João. Eu li esse texto hoje e fiquei tão maravilhado. Irmãos, a gente conhece tão bem esse texto. Não que os irmãos não tenham visto isso, não é isso. Mas na leitura hoje eu enxerguei essa figura, eu achei tão maravilhoso. Capítulo 8, verso 1 de João. Lembra que nós lemos que o diabo, Satanás, nos acusava diante de Deus dia e noite? Ele é o acusador, não é? Olha aqui o verso 8. Irmãos, essa mulher aqui, ela representa todo homem que não tem Cristo. Olha só. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Olha os acusadores aqui. Perceberam os acusadores? Homens da lei. Eram homens o quê? Eram crentes. Eram crentes no Deus desse século. Faziam o papel de Satanás, acusadores. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isso diziam eles, tentando, para que tivesse com o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. O que será que Jesus escrevia na terra, meus? O que será? Não é? E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isso, acusados pela consciência, saíram um a começar pelos mais velhos, e aos últimos ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques? Então vejam que essa figura aqui, Jesus Cristo, mostra que a lei é inútil. Então atira a pedra quem não tem pecado. Acusadores, vocês estão bons para acusar. Então o bom de vocês é que não tem pecado, atira a primeira pedra. E eles foram embora. A lei, diante de Jesus, ela não tem poder nenhum. E Jesus Cristo pergunta para ela: cadê os seus acusadores? Foram todos embora. E na nossa vida? Os nossos acusadores foram todos embora. Nós morremos para a lei. Não tem mais quem nos acuse. Mas olha o que Jesus Cristo fala para ela: eu também não te condeno. Jesus não veio condenar, Jesus veio salvar. Mas olha o que ele diz: vai e não peques mais.
Então nós devemos, irmãos, lutar para nunca mais pecar. O pecado, irmãos, para nós é uma coisa totalmente escandalosa, porque nós somos salvos do pecado. O sangue de Jesus nos resgatou do pecado. O Espírito Santo habita em nós. Nós temos hoje o alicerce, o fundamento. Nós temos o Espírito Santo, toda a misericórdia de Deus. Então nós temos que vencer o pecado e lutar todos os dias e não concordar com ele. Glória a Jesus. Os irmãos vão ver aqui mais para frente, verso 17, diz assim, ó. E na vossa lei, Jesus falou a lei do meu pai? Jesus não falou que a lei é do pai dele, né? Também não falou que é dele, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Então Jesus Cristo não assumiu a lei sendo dele, nem do Pai. Na vossa lei. O que está escrito na vossa lei? Na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? E Jesus respondeu, não conhecem a mim nem a meu Pai. Se vós conhecessem a mim, também conheceríeis. É a única forma de conhecer o Pai, tem que conhecer o Filho, não é? E aí, para a gente não ficar muito tempo aqui nesse texto, que o tempo já foi, verso 30. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus está dizendo para eles que eles precisam conhecer a verdade, e para eles conhecerem a verdade, eles precisam permanecer na palavra dele. E responderam, verso 33, responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esse povo aqui, que tinha lei, que era sábio, esse povo aqui era escravo do pecado. Todo aquele que não está em Cristo é escravo do pecado. É escravo do pecado, a palavra está dizendo isso. Mas se Jesus Cristo libertar, aí sim, de verdade, eles serão livres. Ou seja, eles eram livres, coisa nenhuma. Coisa nenhuma, eles estavam enganados, eles eram escravos. Eles eram também, estavam sendo oprimidos, escravizados pelos romanos. Já tinham sido escravos na Babilônia, na Assíria. Não é? Eles tinham sido escravos muitas vezes, no Egito. Mas não, estavam cegos. Então Jesus Cristo é a luz que tira a venda dos olhos dos homens. Né? Glória a Jesus. Então, irmãos, nós vamos concluir esse texto aqui, 1 João capítulo 3. Porque ali, irmãos, ele vai falar sobre o pecado. Eu não sei se na tradução dos irmãos está tão claro como na minha. Capítulo 3, verso 1. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é. Então veja, irmãos, que se a gente tem essa esperança de um dia entrar no céu, temos que estar purificados. Porque se eu vou ser como Ele, como está escrito aqui, se Ele foi santo e justo, eu preciso ser santo e justo. Eu não posso me conformar com o pecado. Eu preciso me purificar. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. Os irmãos perceberam que tem uma referência na lei? Que nós temos que exceder a lei? Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado.
qualquer que permanece em pecado não viu nem... Ou seja, irmãos, o que é praticar? É ter o hábito de pecar e se conformar com o pecado. Aceitar o pecado, achar que é normal. Esse não viu e nem o conheceu. Nem ouviu nem o conheceu. Verso 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Qual que é a nossa justiça, irmãos? É o Evangelho. É a palavra da verdade. É o ministério da justiça em Cristo Jesus. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então Jesus Cristo veio, morreu por nós, derramou seu sangue, pagou a nossa dívida. Nos ensina que devemos morrer, não amar essa vida. Morrer todos os dias, mortificar nossa carne, carregar nossa cruz. Todos os dias. E aí, pratica o pecado. Como é que pode? Ele veio desfazer as obras do diabo. Então, se ele fez toda essa obra, eu não posso estar pecando. Eu não posso mais me conformar com o pecado. Eu não posso mais admitir. Então eu devo andar todos os dias da minha vida zelando e vencendo. Quando eu descubro que eu estou cometendo algo de errado, que eu não tinha percebido, eu mudo. Eu me converto. Então o arrependimento não é só quando nós conhecemos Jesus e cremos, mas é todo dia. Todo dia eu tenho que me arrepender. Todo dia eu preciso deixar o pecado e vencer. E ser santo. Como diz a palavra. Verso 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Permanece. Vocês entenderam as palavras? As palavras são fortes, são importantes. Aquele que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. É nascido de Deus, então não pode pecar. Se está pecando, se está na prática, se está vivendo, praticando. Então, é uma evidência de que não nasceu de Deus. Precisa se converter. Precisa se converter. Verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Glória a Jesus. Porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Vamos concluir em Hebreus, irmãos. Hebreus 10, verso 19. Então aqui, se os irmãos olharem o capítulo 10 inteiro, os irmãos vão ver que o povo lá de Israel fazia sacrifício, matava animal, derramava sangue, e tinha lá um sacerdote que pegava o animal, cortava o animal, deixava o sangue escorrer no vaso, pegava aquele sangue, espalhava aquele sangue, aspergia, né, o sangue. Vocês imaginam o ritual macabro que não era, né? E quantos animais não morreram? E aqui o texto diz que isso era inútil, né? Aqui está escrito assim, verso 3, capítulo 10, verso 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecado. Então eles faziam algo que era inútil, era impossível. Não era o sangue de touro e de bode que tirava pecado. Então, todo aquele sacrifício, todo aquele sofrimento, só os enganava. Era uma mentira. Jesus Cristo disse, não é? Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres se o Filho vos libertar. Então, era conhecendo Jesus, era ouvindo Jesus, era aprendendo de Jesus que eles seriam libertos, e não matando animais. Então, esse texto aqui, ele mostra o quanto o povo de Israel estava batendo cabeça e vivendo na morte, na condenação. Mas aqui ele conclui no verso 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Porque naquele tempo lá o povo não entrava no Santo dos Santos.
Quem entrava no Santo dos Santos era o sumo sacerdote e de vez em quando ele era fulminado lá dentro. Ele entrava com uma cordinha amarrada no pé. Você não sabia disso? Lá no templo, eles entravam com uma corda amarrada no pé, porque se o Deus desse século fulminasse eles lá dentro, não dava para entrar lá e tirar o corpo dele. Porque era só o sumo sacerdote que entrava lá, então eles puxavam o corpo dele pela corda. Então, aqui diz, tendo ousadia para entrar no santuário, mas não era o Santo dos Santos. O véu foi rasgado quando Jesus Cristo venceu a morte. Rasgou de alto a baixo. Não é? Rasgou-se o véu quando Jesus morreu, né? Então, entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, rasgou o véu, rasgou a carne de Jesus, o sangue de Jesus, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, é o Evangelho. Né? O nosso corpo é lavado pelo Evangelho. A nossa consciência tem que estar... Não, se eu não tenho consciência limpa, eu tenho que estar com consciência limpa. Senhor Jesus, eu preciso me limpar da minha consciência. Eu vou buscar a Deus, eu vou confessar a Deus o meu pecado. Senhor, a minha consciência não está limpa por causa disso, daquilo. Me perdoa e busca e se arrepende e vai ser liberto, porque Deus é bom. Porque Jesus é bom. Não vai ter que matar um animal, não vai ter que sacrificar um bezerro, não vai ter que dar um dinheiro, não vai ter que fazer nada disso. Mas tem coração sincero, que Deus vê o nosso coração. E esse coração sincero nos purifica. 22. Cheguemos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Irmão, tenha confissão firme. Eu vou entrar no céu. Eu vou entrar. Eu tenho essa esperança. Eu vou entrar. Eu tenho que ter essa confiança. Retenhamos firmes a nossa confissão. Porque fiel é o que prometeu. Se eu não tenho essa confissão firme, eu tenho que procurar ter. Ainda dá tempo. Porque nós estamos vivos. Então eu procuro arrependimento. Então eu procuro arrumar a minha vida. Então eu procuro colocar minha vida nos eixos. E aí eu vou ter uma confissão firme. De uma esperança verdadeira. Porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando nossa mútua congregação, como é o costume de alguns. Antes admoestamos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifício pelos pecados. Então, irmãos, se hoje, com tudo que nós recebemos, voluntariamente nós pecamos, ou seja, eu tenho consciência, mas eu vou lá e peco, mesmo assim, não resta mais sacrifício, porque Jesus Cristo não vai morrer de novo. O sacrifício já foi feito. Então é necessário o arrependimento, a mudança de pensamento, entregar todos os pecados, as más obras, viver uma vida nova com Cristo. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, o que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, irmãos, os irmãos veem que o sangue de Jesus Cristo merece todo o nosso esforço, toda a entrega do nosso ser, para que nós venhamos fazer o que é certo. Viver em santidade, procurar não ter a consciência pesada, mas ter uma consciência limpa, e uma esperança viva, porque fiel é o que prometeu. E a palavra dele diz, tudo aquele que vem a mim, jamais lançarei fora. Ele não lança fora. Nenhum de nós
se nos achegarmos diante de Deus com um verdadeiro coração, Ele é misericordioso. E aí o irmão vai poder andar de cabeça erguida, mas nós devemos deixar todo o pecado. E aquele que não vive em pecado, eu sei que os irmãos não vivem, deve lutar todos os dias para que nunca o pecado se achegue à nossa vida. Nunca nós venhamos ser vencidos pelo pecado, mas que nós possamos vencer o pecado. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus.